Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. E a mulher mais parecida com Jesus que escolhemos falar foi Joquebede. Quem foi Joquebede na Bíblia? Joquebede foi uma mulher muito especial. Deus escolheu ela era da tribo de Levi. Ela nasceu no Egito e ela casou com Arão. E ela teve com ele Arão, Miriam e Moisés. E o que aconteceu depois disso? Acontece que quando ela teve Moisés, que foi o filho dela caçula, foi uma época muito difícil. Primeiro que a gente tem que lembrar que eles estavam em contexto de escravidão no Egito. E o faraó tinha baixado um decreto que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortos. Então, ela não sabia qual que era o sexo do bebê. Na hora que ela viu, ela, claro, como toda mãe, né, sentiu medo, né? Mas ela teve coragem e entendeu que existia um propósito nessa criança. E o que ela fez para proteger essa criança? Ela guardou, ela escondeu Moisés durante 3 meses. E aí chegou um tempo que ela não conseguia mais esconder. Então Deus deu sabedoria para ela. Ela preparou um cestinho de betume, todo bonitinho, forradinho, bem cuidadinho para poder colocar Moisés lá dentro. E ela protegeu Moisés nesse cesto e colocou no rio Nilo. E aí, Geise? Acontece, gente, que no outro dia, a filha de Faraó, a princesa, ela desceu no rio Nilo para se banhar. E nesse inteirinho, a Miriam, a irmã de Moisés, já estava lá espiando para ver o que ia acontecer com o menininho. Quando a filha do faraó ouviu o choro da criança e ela viu que era uma criança muito formosa, ela se apaixonou naquele momento pela criança e Miriam ofereceu os cuidados para a princesa, uma ama de leite. E a princesa então pediu para ir atrás dessa ama de leite e quem que era? Joquebede, a própria mãe de Moisés. Então, por um tempo, Joquebede cuidou do seu próprio filho, amando da princesa, e quando fosse desmamado, deveria voltar ao palácio para ser criado como um egípcio. Isso. Então, como a Geise disse, ela cuidou e ela levou a criança, né, depois de volta, e aí a filha de Faraó adotou o Moisés. E quais as características de Joquebede, Geise? A gente pode pensar primeiro uma ousadia dessa mulher de proteger essa criança, porque na Bíblia fala que ela cuidou por ele por 3 meses antes de colocar ele no rio Nilo, então não foi logo após o nascimento. Imaginar, por 3 meses você tentar esconder uma criança é muito difícil. Ela foi corajosa diante dessa dificuldade de gerar um filho, um decreto, né, que iria tirar a vida do seu filho. Ela foi temente a Deus. O que mais, Fer? Ela confiou, né? Ela confiou em Deus. Ela confiou porque ela sabia que Deus tinha um plano para Moisés. Ela sabia que lá no futuro Moisés ia tirar o povo do Egito. Ela sabia que Deus ia guardar Moisés, mesmo que ela colocasse lá no rio, que Deus ia fazer algo. Então ela teve muita fé e ela também foi uma mãe piedosa, né? Uma mãe muito piedosa. E foi humilde, né? Para devolver, cumprir com a palavra e devolver Moisés ao palácio. E como que nós hoje, mulheres que estamos na igreja, podemos nos espelhar nesse exemplo de Joquebede que é parecido com o de Jesus? Nós podemos pensar primeiramente no que a Fernanda já falou sobre demonstrar humildade, submissão e ser tementes a Deus também. Isso. E nós, como mulheres de Deus, nós devemos seguir o exemplo de Joquebede, né? Nós temos que ser confiantes em Deus, nós temos que ter fé e acreditar que assim como ele fez lá naquela época, naquela dificuldade, assim como ele fez com Joquebede, ele vai fazer com a gente, né? E também Joquebede e Arão confiaram, né? Eles confiaram na promessa que Deus tinha para eles. Assim também nós confiamos, nós
que entregamos a Deus e confiamos nas promessas que Ele tem para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa igreja, né? E aí, Geise? Então a gente pode, né, deixar uma frase aqui para todas as mulheres: onde temos colocado o nosso coração? Sim.